E aí, doutores? Bom dia a todos. Escutam bem? Buenos dias, doutor. Tranquilo. Você escute? Sim. Maravilha. Beleza. Bom dia a todos. Vamos lá. Nossa aula de hoje. Ontem eu passei, uma atividadezinha. Foi ontem, antes de ontem, não lembro bem ao certo. Para vocês pesquisarem sobre alguns sintomas cardeais, certo? Bem, tem uma partezinha lá que fica vômitos e náuseas e vômitos. É tudo junto, tá, pessoal? Quem pegou esse temazinho de náuseas ou vômito é tudo junto, é o mesmo. Bom? Beleza. Bora lá para nossa aula de hoje. Deixa eu pesquisar aqui o slide. Bem, o nosso tema de hoje vai ser o tema sobre processo patológico, tá? É um tema bastante interessante. A gente já entendeu alguns conceitos e agora a gente vai entender acerca do processo patológico. Processo patológico nada mais é do que as, as etapas que acontecem durante qualquer uma das enfermidades, certo? Bom, agora sim. Maravilha. Tem Muito um bem, bora cabo lá. meio revoltado aí perto, hein, Isaac? Apartamento de cima aqui. O ruim do teu microfone bom que capta, às vezes capta demais. Ele tá revoltado com alguma coisa, não sei o que é. Não me Sistema ruim. interessa. Deve ser. Beleza, bora lá. Processo patológico, né? Dentro do processo patológico, a gente tem que entender agora outros conceitozinhos, tá bom? Etiologia. Etiologia, quando eu perguntar qual é o mecanismo etiológico, né? Nada mais é do que eu estou perguntando quais seriam as causas que originam a enfermidade, tá bom?
Vamos fazer um exemplozinho básico aqui. Por exemplo, se eu falo de um infarto agudo do miocárdio, quais são as possíveis causas que eu posso dizer, olha, o meu paciente teve infarto agudo do miocárdio e as possíveis causas etiológicas, ou seja, a possível etiologia pode ser, por exemplo, pode ser um trombo? Pode. Pode ser um êmbolo? Também pode. Pode ser uma isquemia? Também pode. Só que antes de acontecer isso, quais são as causas que precederam isso? Pode ser, por exemplo, sedentarismo? Pode. Que levou a Sedent... aterosclerose? Uma aterosclerose, né, que formou meu trombo e meu êmbolo? Atero. Pode ser. Pode ser o enrijecimento, uma arteriosclerose? Também pode ser. Pode ser, por exemplo, uma estenose mitral, tricuspídia, pode. Pode ser um antecedente, por exemplo, anterior, varizes? Pode sim. Pode ser aqui, por exemplo, dentro de sedentarismo, a gente colocar o paciente ele tem síndrome metabólica. Não sei se eu coloquei esse tema para vocês, mas quem pegou síndrome metabólico por exemplo, o homem. O homem tem a cintura, o abdômen maior que 105 centímetros e a mulher maior que 95 centímetros de circunferência abdominal. É uma predileção é um dos critérios para síndrome metabólica. O que mais? Hipertrigliceridemia. Pode ser? Pode. Consumo excessivo de carnes vermelhas, gorduras e afins. Pode ser? Pode. Então, quando eu pergunto qual é a minha possível causa etiológica, é tudo isso aqui. Ó. Se eu perguntar infarto agudo do miocárdio, quais são as possíveis causas? Inúmeras causas etiológicas, né? Inclusive, eu tô na câmera aqui, vou até tirar aqui. Meu livro estava embaixo. Quer ver? Vamos abrir aqui, um livro. Aqui nesse livro aqui tem as possíveis causas etiológicas. Deixa eu pegar aqui no começo. Vai ter um quadrozinho, vou tirar foto do quadro e eu vou mandar para vocês verem o tanto de causa que pode existir. Livro errado. Esse é o de cirurgia. Não sei onde está meu dia. Mas existem inúmeras causas, tá? Deixa eu pedir foto do livro aqui. Eu vou mandar para vocês. É de infarto agudo do miocárdio que o senhor quer? Só termo de explicação. Eu tô com o post aberto aqui, se quiser ver alguma coisa. Show de bola. Pronto. Então, existem inúmeras causas, certo? Então, pode ser enfermidades que a gente jamais imaginaria pode causar um infarto agudo do miocárdio. Beleza? Maravilha. Então, quando eu me referir à etiologia, eu estou me referindo à causa que originou aquela enfermidade. Beleza? Outro termo, patogenia. O que seria a patogenia? Patogenia nada mais é do que a sequência de mecanismos celulares e tissulares que aconteceu ou precederam alguns eventos que desencadeou, certo? O agente etiológico que causou mais adiante uma enfermidade, fazendo com que exista a partir desse momento uma repercussão clínica. Então, existem várias repercussões clínicas. Por exemplo, se eu falo de alguma repercussão clínica, essa repercussão clínica são nada mais, nada menos do que a sintomatologia que tem o meu paciente.
Meu paciente ele pode ter febre, pode ter insuficiência, ele pode ter cansaço, ele pode ter astênia, né? Ele pode ter fraqueza. Inúmeras outras sintomatologias, bem como também a presença de signos e sintomas. Na verdade, se eu vou estudar signos e sintomas, algum evento desencadeou esses signos, não é verdade? Por exemplo, se eu falo, por exemplo, meu paciente ele tem uma pirose retroesternal, ou seja, ele sente uma gastura por atrás do esternão. Eu estou querendo me referir que alguma coisa desencadeou essa pirose, essa queimação, essa azia anteriormente, não é verdade? Então, pode ser, por exemplo, o aumento de ácido, pode ser o aumento de bicarbonato. Então, ou pode ser também, por exemplo, a presença de Helicobacter pylori, ou simplesmente pode ser uma acalásia. A acalásia, a gente vai estudar mais adiante, nada mais é nada menos do que a presença, na verdade, a ausência da distensibilidade do esôfago. Pode causar pirose? Pode, porque aí se não tiver estenosado o meu esfíncter esofágico inferior, os ácidos vão subir em consequência dessa abertura, vão subir e vão causar a pirose do meu paciente. Vamos supor que o meu paciente tem uma dor agora na flanco ilíaco, na fossa ilíaca direita, né? O que a gente tem na fossa ilíaca direita, anatomicamente falando? A gente tem ali o apêndice. Então, o apêndice secal. Qual é a função do apêndice? Dar dinheiro para o cirurgião, só isso, não é verdade? A função dele é esse, não tem nenhuma função, ele não serve para fazer nenhum outro tipo de função, não é verdade? Maravilha. Então, uma vez que ele é obstruído, ele gera um aumento de pressão, o aumento de pressão, consequentemente, vai comprimir também os vasos sanguíneos que nutrem o apêndice secal, porém, consequentemente, também vai acontecer de acarretar estímulos dolorosos, né, ali no apêndice e causar dor na fossa ilíaca direita. Então, como é que eu consigo perceber? Através de manobras, né? Vocês vão ver dentro da semiologia manobras que vocês conseguem identificar e simplesmente predizer se esse paciente tem um quadro de uma apendicite aguda, por exemplo, através de alguns sintomas que o paciente vai sentir. Por exemplo, o paciente ele pode chegar no consultório e vocês notarem que esse paciente ele não consegue colocar o pé direito no chão, certo? Quando faz uma compressão na fossa ilíaca direita, o meu paciente não tem dor, mas quando solta, né, faz um movimento de descompressão brusca, meu paciente refere que tem dor na fossa ilíaca direita. E existe centenas de manobras que a gente pode utilizar. No psoas, por exemplo, a manobra de psoas, quando eu pego, por exemplo, e puxo, aperto na fossa ilíaca direita e simplesmente eu puxo a perna do meu paciente. Ele vai sentir dor. E cada significado, a cada dor, tem um significado exclusivo. Tem até manobras, por exemplo, a manobra de Machado, que foi inventado por um brasileiro, acho que muito curioso, por sinal. Ele diz o seguinte na sua manobra, ele diz que o paciente com apendicite, ele vai ter dor, olha só a manobra que ele inventou, ele vai ter dor no toque retal. Aí ele me diz que fazendo o toque retal, ele consegue identificar que o paciente tem um apendicite. Então, são mecanismos, né? São sequências de mecanismos que aconteceram e chegou a uma repercussão clínica. São nada mais nada menos do que os eventos, as fases, as etapas que aconteceram que desencadeou aquela manifestação clínica. Beleza? Então, a patogenia é mecanismos celulares e tissulares que desencadeiam um processo junto com o agente etiológico, gerando a enfermidade e, posteriormente, se expressa através das manifestações clínicas. Beleza? Homeostase. Já falamos de homeostase ontem, né? Vamos pular essa parte. Já falamos. Anatomia patológica e morfológica. O que é interessante nós
sabermos, a fins de conhecimentos fisiopatológicos, conhecer a anatomia patológica ou a morfológica, porque facilita muito a nossa vida na hora de fazer uma conceitualização de uma enfermidade. Ontem a gente explicava, por exemplo, na aula anterior, explicava que se o meu paciente tem uma pneumonia apical, né? Ou seja, o que eu estou utilizando como anatomia morfológica? Eu estou utilizando os lóbulos do meu pulmão, os segmentos do meu pulmão, né? Lembrando que um tem 15 e outro tem 18 segmentos. Um tem 3 lóbulos, o outro tem 2 lóbulos, não é verdade? Então, isso já é uma definição morfológica, não é verdade? Eu consigo identificar morfologicamente onde é que está o problema do meu paciente. Do ponto de vista, olha só, do ponto de vista macroscópio. E se eu falar assim, olha, vamos ver agora do ponto de vista microscópio, o que eu consigo visualizar em uma pneumonia? Eu tenho que lembrar que dentro dos meus pulmões, o que existe? Os grandes alvéolos. Grandes não, pequenos, né? Existe um conjunto de alvéolos. E esses alvéolos, dentro de uma pneumonia, as bactérias vão estar rodeadas dentro do meu alvéolo. Então, se ela está rodeada dentro do meu alvéolos, o que acontece se o meu alvéolo está cheio de bactéria, está cheio de vírus? O que acontece? Será que vai existir intercâmbio gasoso? É uma pergunta, né? Então, são eventos, olha só, eventos tissulares, eventos celulares que podem acarretar outra repercussão clínica. Por exemplo, se eu falo para vocês que meu paciente tem pneumonia, dentro dos alvéolos está cheio de, primeiro, vai existir uma irritação de todo o meu endotélio, de todo o meu tecido, tecido epitelial, perdão, todo o meu tecido epitelial. O meu tecido epitelial tem agora uma presença de vírus e bactérias. Será que o vírus e bactérias é próprio do alvéolo? O que acontece quando a gente tem um corpo estranho no nosso organismo? O que acontece? Acontece uma irritação. Simplesmente ele não aceita. E qual é o mecanismo de defesa que vocês acreditam que vai acontecer frente a presença desses corpos estranhos? Vai existir uma proteção natural. O que o nosso organismo, no caso, o que os pulmões podem fazer para tentar expulsar os vírus e bactérias? Ele vai irritar. Na irritação gerada pela presença de anticorpos, o que ele vai produzir? Ele vai produzir moco. Então, o moco, o catarro que está dentro dos alvéolos, a tendência deles é expelir todos os vírus que existem. Então, por isso que é interessante, por exemplo, lá na frente, farmacologicamente falando, quando eu tiver um paciente com presença de grande quantidade de moco, né, na minha árvore bronquial, o que eu faço? Eu ajudo ele a eliminar ou a produzir maior quantidade de moco, porque isso vai levar, consequentemente, aquele moco leva maior quantidade de vírus também para fora do organismo. Tem lógica o que eu estou falando? Vocês conseguiram entender os mecanismos patogênicos, o mecanismo etiológico, falando nesse aspecto de uma pneumonia, por exemplo? Nesse caso do pulmão, doutor, pode-se dizer que foi um processo, que o senhor falou de irritação, no caso seria um processo inflamatório, né? Isso, gerou um processo inflamatório e o mecanismo de defesa que o nosso organismo tem é simplesmente a produção de moco, a irritabilidade. Beleza? Então ele vai produzir moco. Ele vai produzir bastante coriza também. Coriza. Nosso organismo produz coriza, né? Que na verdade também são mocos. Só que aí eu pergunto para você, se o nosso alvéolo está super irritado, o nosso alvéolo está cheio de vírus, existe o intercâmbio de gases? Existe a hematose? A resposta é: existe, porém com uma grande dificuldade. Com uma grande dificuldade. O que acarreta? Qual é a outra repercussão clínica que eu consigo visualizar nesse paciente?
Alguém tem ideia do que pode acontecer? Tosse, disneia. Disney, beleza, Disney. Então, se tem Disney, vai ter o que também? Tosse. Tosse é porque está irritado, beleza. A Disney é porque não está E pode ter hipóxia também, futuramente. Isso, hipóxia. Que pode agravar para insuficiência cardíaca também. Isso. Vamos entrar na linhagem da hipóxia? Olha só, então quer dizer que meu paciente pode ter hipoxia? Pode ter hipoxia. Por quê? Porque não está acontecendo um intercâmbio de gases adequado. O meu lóbulo, alguns segmentos do pulmão desse paciente, ele pode estar simplesmente altamente comprometido. E isso eu estou observando do ponto de vista microscópico. Ou seja, eu comecei do grande, anatomicamente do grande, e agora eu estou anatomicamente do mais pequeno. E isso está gerando uma repercussão clínica também no meu paciente. Se meu paciente, vamos piorar a situação do paciente? Se o meu paciente está em estado de hipoxêmia, o que acontece? Qual é a outra repercussão que uma hipóxia pode trazer? Ela pode trazer um infarto agudo do miocárdio? Pode. Necrose. Porque a hipóxia também não gera esquema, e esquema não gera necrose? Gera. Beleza. Pode trazer o paciente levar a coma? Pode levar a coma, sim, o paciente. Por quê? Porque tem uma hipóxia, uma redução dos níveis de oxigênio. As extremidades podem ficar cianóticas? Podem. Por quê? Porque nas minhas extremidades não está chegando oxigênio suficiente. Mas eu pergunto para vocês, não está chegando o suficiente? Por quê? Por que não está chegando o suficiente? Se o meu paciente ele pode entrar em um mecanismo compensatório. Qual seria o mecanismo compensatório que vocês acham que aconteceria para simplesmente compensar essa falta de oxigênio? O que meu organismo faz? Aumento da frequência respiratória? Ele aumenta a minha frequência respiratória, ele forma uma taquipneia, maravilha. O que ele faz? Ele aumenta a frequência cardíaca do coração, causando uma taquicardia. Primeiro, não está acontecendo intercâmbio de gases, está acontecendo de forma reduzida. Porém, ele tem que nutrir todos os órgãos do corpo, todos os tecidos com oxigênio. Só que a limitação de oxigênio que está acontecendo faz com que o meu coração acelere para poder os meus eritrocitos trabalharem mais, onde realmente está funcionando, e manter a quantidade de oxigênio circulante no organismo. Só que isso é um mecanismo compensatório, ele entra em um ciclo vicioso. Porém, se ele entrar em um ciclo vicioso, o que pode acontecer? O que vocês acham de evento que pode acontecer futuramente? Lembra que eu falei? Claro. Hipertrofia cardíaca, né? Pode causar hipertrofia? Uma insuficiência? Pode. Momentaneamente pode. Aguda. Não é crônica. Crônica é quando você passa bastante tempo. Mas ela pode causar uma repercussão aguda. Pode causar. Aumenta a frequência cardíaca, né? Aumenta também a frequência respiratória. Tudo para tentar compensar. Só que é o seguinte, vamos voltar um pouquinho lá atrás? Então a gente já viu que pode causar hipoxêmia, pode causar cianose periférica, verdade? Taquicardia, taquipneia, taxfigmia, né? Que é o pulso também, ele vai aumentar também. Beleza. Quando eu falava que existia uma irritação e tem a presença de bactérias ou vírus dentro dos meus alvéolos, o que esse patógeno pode causar no meu organismo? Qual outra repercussão ele pode causar além de moco, por exemplo? Febre? Febre. Não é verdade? Leucocitose. Leucocitose, aumento dos leucocitos. Por quê? Porque é um objeto, um corpo estranho. Não faz parte do meu organismo. E o que são os leucocitos? Nada mais é do que células de defesa. Então, o meu organismo libera as células de defesa para poder combater aquela infecção. Então, se eu pedir um hemograma, vai ter a presença de uma leucocitose, com bastante segmentados, se for. Segmentados, sim. Se for segmentados, bacteriano. Se tiver diminuição de segmentados, pode ser
viral. Nem toda infecção pulmonar, a maioria delas nunca vai ser bacteriana. Raros os casos que são bacterianos, né? A maioria dos casos, principalmente em criança, é do tipo viral, tá? Principalmente vírus sincicial respiratório. É o que mais acomete as vias aéreas superiores, principalmente, tá? Moraxelas, tá? E do lado das bacterianas, pneumonia, tá? Beleza? Então, podem gerar todas essas repercussões clínicas. Então, a gente entendeu o que é etiologia. Etiologia é a causa principal, certo? A patogenia são os eventos que desencadearam a enfermidade e, consequentemente, as manifestações clínicas. E a gente viu que como a gente pode aplicar a anatomia patológica ou morfológica dentro das enfermidades, sendo ela, pode ser do ponto de vista macroscópico, eu vejo aqui o grande aqui, mas se eu quiser adentrar um pouquinho a mais, eu consigo ver do ponto de vista microscópico. Beleza? Maravilha. Aqui a gente tem, por exemplo, manifestações clínicas, né? Que o paciente pode nos referir, por exemplo. Principalmente na dor. Nessa primeira imagem, a gente tem aqui uma imagem de que o paciente sente uma compressão torácica, por exemplo, né? Então, é como se algo tivesse comprimindo esse paciente. Constrição é como se o meu paciente estivesse sendo cortado ao meio, né? Aplastamento ou pressão é somente pressão de um lado, né? Diferente da compressão, que é de tanto na parte anterior do tórax quanto na parte posterior do tórax. Doutor, perdão, a segunda imagem é o quê? Que não dá para mirar direito aqui. Constrição. Constrição é uma interrupção, doutor? Estreitamento? Não, a constrição é como se estivesse cortando o paciente, o tórax do paciente. Beleza? Então, isso aí seria um sintoma, beleza? Ou seja, o paciente vai nos dizer que está sentindo essa dor. E aí, garotinha? Bom dia. Tô dando aula aqui pra galera. Depois a gente fala. Tchau, tchau. Ah. É o quê? Escreve, eu não tô entendendo nada. Beleza. Agora, o que seria o signo? O signo é quando a gente consegue visualizar o que está acontecendo. Por exemplo, aqui a gente tem presença de bastante ampolhas, né? Na região torácica. E ela segue como se fosse uma sequência. Tá bom? Então, isso aqui é característica, a gente diz até o seguinte, isso aqui é pactognomônico, tá? Ou seja, é específico de uma enfermidade. Quando acontece isso, isso aqui é herpes zoster, ou herpes tipo 2, beleza? Como que é o nome do signo, doutor? Que o senhor falou que é específico da patologia. A gente diz que é pactognomônico. Pactognomônico. É assim que se escreve, tá? Eu até fui pesquisar, porque é difícil a gente falar essas palavras. O que significa isso aqui? Significa é um signo
específico de uma determinada enfermidade, tá bom? Agora, existem vários epônimos. Epônimos é quando eu digo o nome de um autor, por exemplo. Muito bem. Doutor, é o signo Oi. específico de uma enfermidade? Isso. É específico. Por exemplo, esse aguarda que eu vou fazer outra transferência ainda e eu te mando o comprovante, tá? Então, assim, o que seria o tipo pacto harmônico? Por exemplo, signo de România. O que seria o signo de România? O signo de Romano, ela é uma pitosis, tá? Ela é uma pitosis palpebral unilateral, tá? É uma pitosis palpebral unilateral. Ela não acontece nos dois olhos. O que seria uma pitose? Pitose é quando a pálpebra cai, tá? Porém, só cai de um lado, ou seja, o paciente fica cego só de um lado aqui e não consegue ver. Bora ver uma imagem aqui do signo de Romani. Isso aí é pacto harmônico de uma enfermidade, tá? Malária. Você vê um paciente com uma pitose palpebral, ela é específico da malária. Deixa eu mostrar para vocês. Estão vendo aí? Computador? Sim, doutor. Beleza, olha aí. Signo de Romani. Olha, uma pitose palpebral unilateral. Só um olho foi afetado. Aí eu pergunto para vocês, como foi afetado? O que aconteceu? Bora lá. Explicação fisiopatológica. O que aconteceu para esse paciente só ter a pitose de um lado? A bichuca, que é o mosquito vetor transmissor da malária, o que ele faz? O que acontece? Quais são os eventos, digamos, quais são os eventos ambientais que acontecem para o meu paciente ter essa pitose? O mosquitinho vem, pica a pessoa geralmente no fim da tarde ou no início da manhã, um predomínio geralmente no final da tarde, pica o paciente, a paciente, no caso, né? Pica. O que acontece? E automaticamente ele faz duas coisas. Uma, ele chupa o sangue e o segundo, ele defeca no local. O que acontece? Os parásitos, eles estão na fezes. Ele não é injetado pela picada. Ele não aconteceu nesse momento. O parásito ele só entra na ferida na seguinte situação. Ele morde em um local e no outro local ele faz o cocô. Só que na picada é uma picada dolorida. O que o paciente faz? Ele coça. Então, nesse momento é que a malária, né, os bichinhos ainda em formato de óvulos, ele entram para dentro do organismo. Começa aí o processo da malária. Mas como é que eu descubro que o meu paciente tem malária sem que eu tenha nenhum laboratório? Clínica, primeiramente, e dentro da clínica eu tenho um signo que é pacto harmônico, que é o sinal da romanha. Agora, depois que o mosquito foi lá, picou o paciente coçou, o que acontece? Geralmente ele coça o olho. Ele mexe no olho. E também os parásitos entram pelo olho. Então, é aí que acontece o signo de romanha. E dificilmente o paciente, olha só, vocês não coçam os dois olhos com a mesma mão. Já prestaram atenção? Não coça.
Não tem como. Peraí, eu vou coçar isso aqui ao contrário. Não vai, vocês não vão cruzar aqui, ó. Ninguém fica cruzando. Então, geralmente coça de um lado. Então é só de um lado. Não vai ser dos dois. É isso que aconteceu. Mas lá nos dedos do paciente, na mão do paciente, estava só a merda, né? Só a merda do bichinho. Cheio de parásito. E acontece a pitose palpebral unilateral. Viu só como é que é interessante? Nesse caso aqui, a gente tem um também, que seria nessa primeira imagem da herpes zoster, e na primeira seria a herpes tipo 2, e nessa outra imagem a gente tem a herpes tipo 1, né? Tá aqui, ó, no cantinho da boca, que é a herpes tipo 1. Então, isso aí seria um signo, uma manifestação objetiva, que a gente consegue perceber que o paciente tem. Beleza? Outras manifestações clínicas, né? Como a síndrome. Síndrome é um conjunto de signos e sintomas. Por exemplo, a síndrome de Ehlers-Danlos. Existe uma hiperextensibilidade dos polegares nos dedos. Existe uma pele altamente elástica, não é verdade? E as orelhas são hiperextensíveis também, porque são bem elásticas, tá? Então, hiperflexão de qualquer articulação, principalmente dedos, polegares e o cotovelo, certo? Grande elasticidade da pele e elasticidade também das orelhas. Então, eu tenho aí um conjunto de signos e sintomas que são percebidos e a gente tem aí um estado patológico específico, que seria, nesse caso, a síndrome de Ehlers-Danlos, né? Que seria uma manifestação, uma repercussão genética, beleza? Posteriormente, a gente tem algumas complicações, né? Que são nada mais, nada menos do que possíveis derivações adversas de uma enfermidade frente aos efeitos do tratamento. Aqui a gente tem, por exemplo, uma paciente, né, com a face custicoide. Vocês vão estudar as faces. Existe face leonina. A face leonina, vocês olham para o paciente, vocês vão olhar e falar assim, nossa, lembra um leão. A face leonina, uma cara de lua cheia, né, grande. A cara de custicoide, por exemplo. Vocês vão ver uma bochecha bastante proeminente, né? Quem lembra daquele faça muito antigo, aquele desenho, desenho não, era uma peça, né? Chamava Fofão. Vamos ver aqui o Fofão aqui, ó. Isso aqui é uma repercussão de uma complicação que aconteceu. Vamos pesquisar aqui. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Ó, face custicoide. Olha só, uma face custicoide. Olha só essa face. Vocês olham a cara de lua cheia, né? Bem enematizado, com a bochecha bem grandona. Será que esse paciente era assim? Será que ele era dessas magnitudes? Eu tenho certeza que não. Olha só, a face custicoide. O que é isso? Isso aqui é uma complicação de um tratamento. Pacientes, vocês têm que evitarem ao máximo, olha só, evitarem ao máximo a utilização de corticoide, porque são os corticoides que vai fazer isso aqui. Entendeu? Então, corticoide, deixa isso aqui é uma consequência do tratamento da paciente. Olha aí como é que era. Tá? Como é que fica o paciente? Vamos ver o outro aqui? Isso é por retenção, doutor? Simplesmente acontece. Não tem uma explicação. Olha lá o outro. Face leonina. Olha cá. Face leonina. Isso aqui é lepra, hanseníase, tá? Hanseníase, face leonina. Olha como é que fica a deformação que causou a lepra, tá? A hanseníase, principalmente a hanseníase do tipo virchoniana,
Vamos ver outra face. Face renal, por exemplo. Face renal. Olha só. Face renal. Isso aqui são pacientes que têm problemas. Olha só como é que está totalmente edematizado, né? São pacientes que fazem hemodiálise, tá? Existem inúmeras faces. Face de acromegalia. Acromegálica. Olha só. Face acromegálica é a face do Shrek, né? A face do Shrek. Vocês, assim, com bastante cuidado, vou dizer onde é que tem um paciente com com acromegalia. Ali embaixo, na faculdade, se vocês... Tem um prédio, o próprio prédio da faculdade, né? Lá embaixo tem uma loja. Se vocês andarem ali naquela loja, até aquela loja que vende um monte de bugiganga, chama loja USA, né? Loja americana ali, vocês vão ver que uma daquelas lojas ali tem um paciente com uma cara gigante. Vocês olham na mão dele, dá umas duas da minha. Ou seja, ele tem uma acromegalia, tá? Uma acromegalia. É próprio dele. Ele tem filha, eu já vi ele com a filhinha dele, e ela não tem nada. Só ele mesmo que tem, tá? Então vocês já vão olhar assim com outros olhos, beleza? Continuando, vamos voltar para a nossa apresentação. Então, as manifestações também podem se dar através de complicações, né? Como a gente acabou de ver. São complicações de uma determinada enfermidade ou um efeito adverso de um tratamento. Beleza? Sequelas. O que seria sequelas? Sequelas são lesões ou alterações persistentes ou que aparecem depois da remissão de uma enfermidade. Então, são sequelas, né? Por exemplo, o paciente ele fez uma tuberculose. Na tuberculose, ele formou as grandes cavernas, né? Então, por mais que tenha desaparecido a enfermidade, ficou sequelas nesse paciente, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui existiu uma pequena hérnia, né? Uma hérnia de esforço. Nessa área aqui a gente tem o diafragma, certo? E simplesmente o estômago ele subiu para dentro da cavidade torácica, tá? Sobe o estômago para dentro da cavidade torácica. Já vi relatos de professores meus, cirurgiões, na qual eles relataram que o paciente, após um acidente, tinha fezes, quando foi fazer a toracocentese, né, para retirada de líquido, quando fez a punção, saiu fezes. Por quê? Além dele ter a complicações, né, aguda, que seria um derrame pleural, quando fez a punção, saiu fezes, porque ele tinha também uma hérnia, né, anteriormente uma hérnia diafragmática, e logo virou uma hérnia paraesofágica, né, na qual o estômago subiu. Além do estômago subir completamente para dentro da cavidade, também subiu parte do intestino. Então, essas são sequelas que acometem as enfermidades. Beleza? Então, a enfermidade, a gente já sabe aí que é uma alteração do estado fisiológico através de patógenos externos ou reações do próprio organismo. A etiologia pode ser de duas formas, tá? A etiologia, que seria a causa, ela pode ser de causa conhecida, ou seja, que nós conhecemos, ou pode ser de causa desconhecida, igual a síndrome a síndrome não, a face de Cushing. A gente sabe que ela existe. Agora, como ela acontece, não sabemos. Então, a etiologia dela é conhecida. Porém, o mecanismo fisiopatológico é desconhecido. Beleza? Não vão confundir. Beleza? Aí pode, dentro da desconhecida, tem de causas primárias e de causas idiopáticas. O que seria de causas idiopáticas?
idiopáticas, é a mesma coisa eu dizer, não sei, tá bom? Então, muitas enfermidades, principalmente enfermidades relacionadas à imunidade, são de causas idiopáticas. Por exemplo, uma que a gente falou esses dias, lúpus eritematoso sistêmico, é de causa idiopática. Ninguém sabe. Não sabemos. Só sabemos que existe, mas não sabemos como, e porquê e onde. Não Hein, doutor? sabemos a resposta. Oi. Aquela síndrome de Guillain-Barré se encaixa nisso? A síndrome de Guillain-Barré? A síndrome de Guillain-Barré não se encaixa bem. Ela se encaixa numa etiologia desconhecida, porém o mecanismo fisiopatológico é conhecido. Só que pode existir gatilhos. Esse dia aconteceu em Cobija, uma síndrome de Guillain-Barré. Interessante. Paciente com a faringoamidalite, foi feito uma penicilina benzatínica, porque é o tratamento eletivo, né? É o tratamento específico para a faringoamidalite. E simplesmente foi o gatilho suficiente para desencadear uma síndrome de Guillain-Barré. Agora, o que é a síndrome de Guillain-Barré? A síndrome de Guillain-Barré nada mais é do que a desmielinização das vainas dos nervos. Então, se não existe mielina nos nervos, os impulsos elétricos, né, os impulsos pulsantes elétricos que passam de neurona por neurona, eles não acontecem. Então, quando acontece essa desmielinização, simplesmente o nosso organismo ele para de funcionar. Porém, a movimentação ela para de forma sincrônica. Ela vem da extremidade dos membros inferiores, ou seja, começa a parar o pé. O pé para de movimentar, a pessoa não consegue, não tem mais coordenação dos pés. Parou. Sobe até o joelho, do joelho sobe até a cintura. E ela vai subindo. Agora, se chegar aqui do tórax para cima, vai parar quem? Se o síndrome de Guillain-Barré continuar, o que acontece? Qual é o próximo nervo que eu vou encontrar? O 10º párpado cranial. O que ele controla? Ele controla todo o nosso centro respiratório, nosso centro cardíaco. O 10º párpado cranial, ele inerva o quê? Ele inerva o coração, ele inerva o diafragma, ele inerva os pulmões, não é verdade? Então, quem é que vai respirar se não tiver inervação? A gente até pode conectar esse paciente numa máquina, num respirador, mas e se parar o coração? E aí? Será que a gente tem uma máquina para poder, assim, disponível em qualquer hospital para poder fazer? Vamos fazer aqui um coração externo aqui? Será que tem? Não tem, não é verdade? Só que assim, na maioria das vezes, relatos que existem, sempre foi desencadeado pela penicilina benzatínica. 2 casos que eu já vi relatado na nossa região foi desencadeado pela penicilina benzatínica. Porém, a enfermidade, do mesmo jeito que ela começa, ela reverte. Então, o paciente ele vem do jeito que ela começou, ela vem do processo inverso agora. E com os dias ela volta a funcionar. Quais são os cuidados? Principalmente cuidados hídricos, né? Cuidados ventilatórios, né? Para não tiver nenhum acometimento na função respiratória. Intestinais, porque o intestino geralmente ele vai parar. Ele para. Porque chega aqui embaixo na parte mesentérica, ele no plexo de Auerbach, ele simplesmente ele paralisa também. Ele desmeliniza e paralisa. Então, é uma causa de etiologia desconhecida, porém de forma idiopática. É um pouquinho confuso de compreender essa parte, correto? Mas assim, dá para a gente desencadear. Comentando, esse caso de Cobija foi no Centro de Saúde, 27 de maio, aquele que vai sentido campus, ali para a universidade, né? Então, o que a grande mídia falou? E saiu no jornal e tudo mais. A vacina do Covid. Não tinha nada a ver com a vacina do Covid, tá? O paciente tinha síndrome de Guillain-Barré, não sabia, e foi desencadeada por uma penicilina benzatínica que não tinha nada a ver com vacina do Covid. Beleza? Doutor, qual é a... Só completando esse assunto aí, qual é
O remédio, a medicação? Não tem. Por- Não existe uma medicação. A conduta é cuidar do paciente. O que que ele vai, o que que eu falei que vai acontecer? Ele pode parar o intestino, geralmente ele para o intestino, então tem que ter um cuidado com a alimentação. Geralmente faz uma alimentação enteral, ou seja, em vez de ter uma alimentação sólida ou líquida, nada disso, vai colocar endovenoso. Coloca um catéter central, bota o paciente na UTI, né? Bota ele na UTI, passa um catéter central e passa todas as vitaminas e minerais passa pelo catéter central. Ou seja, ele vai ter uma alimentação enteral. Nada, perdão, enteral não, parenteral. Nada por via enteral, nada passando pelo intestino. Por quê? Porque o intestino vai parar, ele não para de funcionar. Restrição hídrica do paciente. Restrição hídrica, por quê? Porque os rins também vão parar, ele não vai funcionar. Então, quanto menos líquido tiver, melhor. Aí fica observando o paciente, uricreatinina, né? Se aumentar demais, tem que fazer hemodiálise. Então, são cuidados paliativos. Não existe um tratamento específico. São cuidados que a gente vai cuidar o paciente. Vamos colocar vitaminas no paciente, complexo B, né? Principalmente vitamina C. Porém, não tem um tratamento. O corpo mesmo é de causa autoimune, de causa idiopática. Porque um Ele primo meu pegou automaticamente há volta. 10, 11 anos atrás, ele pegou. Eu não sei se porque no caso dele já estava muito avançado, porque para primeiro o sistema, a parte motora, né? Para as Sim. pernas, adormece as pernas, os braços, aí para o primeiro sistema digestivo, aí ele teve que ser entubado, fez uma traque, inclusive, que também não conseguiu mais, estava respirando sozinho. Respiração, né? Parou tudo, Isaac, parou tudo mesmo, assim, ele estava se alimentando por sonda, defecando pela bolsa, né, tudo. E aí disseram que estava chegando a medicação de fora, por isso que eu perguntei, entendeu? Aí nesse caso eu não sei. Na verdade, o certo seria a mielina, né? Mas aí, onde é que eu vou arrumar a mielina? Aí é que tá, né? E agrava muito rápido, né? Essa síndrome Agrava. é questão de 24 horas a pessoa tá em coma. Varia de indivíduo para indivíduo, né? Varia muito de indivíduo para indivíduo. Tem alguma manifestação ambiental que possa causar? Ou porque no caso dele, ele estava brincando na rua, soltando pipa, e ele veio para casa sentindo a perna adormecer, entendeu? No caso dele não teve essa questão da bezetacil, né? Ele veio sentindo Na a perna verdade, adormecer e foi aumentando. na verdade, o que diz é o seguinte: o que precisa é apenas um gatilho. Eu não preciso de nada específico para desencadear a enfermidade. É igual uma epilepsia, por exemplo, uma convulsão. Eu não preciso de absolutamente nada, ou preciso de apenas um detalhezinho para acontecer o evento. Olha só, protocolo do Ministério da Saúde. Síndrome de Guillain-Barré em criança. Dieta oral ou enteral, conforme aceitação e declutição do paciente. Tratamento farmacológico. Imunoglobulina, que seria uma vacina, né? Profiláticos e sintomáticos, tratamento de pirona, se tiver dor ou febre, tá? Ondansetrona, se tiver vômito, eu dou para o paciente. Cuidados, mudança de decúbito de 3 em 3 horas, oximetria de pulso e monitorização cardíaca contínua, porque pode fazer uma parada cardíaca, sinais vitais de 3 em 3 horas, acabou, é isso. Tratamento é esse. Tem o quê? Mais nada. Ó, fisiopatologia. Vamos ler aqui, ó. Fisiopatologia é um mecanismo fisiopatológico proposto. Deixa eu fechar aqui. Precisa acompanhar direitinho. Ó, é um mecanismo fisiopatológico proposto, é o de que existe uma infecção anterior que desencadeia uma resposta imunológica que, por sua vez, faz reação cruzada com componentes nervosos dos nervos periféricos que compartilham o mesmo epitótipos. O resultado final é uma polineuropatia que pode acometer a mielina ou o axon dos nervos. Síndrome de Guillain-Barré. É isso. Vou mandar no grupo para vocês verem. Grupo 1, né?
Grupo aqui. Mandar. Fisiopatologia bem pequenininha. Apresentação clínica. Vou colocar aqui. Por fins de curiosidade. Abordagem diagnóstica. Vão lá no grupo, vocês lêem certinho. Tá? Não é o tema da nossa aula, mas é bastante curioso. Interessante. Nem sabia que dava só dipirona e plasio. Ai, ai. Beleza, bora lá. Tá na hora já, vocês me avisam que eu fico perdido. Daí, falta... Falta 20 minutos ainda, doutor. falta 20, né? Beleza. 20 minutinhos. Vamos seguir aqui pra gente ficar menos, né, para a próxima aula. Ó, o tema síndrome de Guillain-Barré, só para esclarecer. Às vezes vocês podem achar que eu estou saindo completo. Eu já falei para vocês, não existe um roteiro aqui. O roteiro é a gente que faz na aula aqui, segue e volta para o tema, tá? Por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, que a gente acabou de falar. Eu posso não perguntar o mecanismo fisiopatológico dela, mas eu posso perguntar aqui, dá um exemplo de etiologia de causas idiopáticas, por exemplo. Já tem um exemplo, tá? Enfermidade. Bora lá. O que pode acometer a enfermidade? Quais são as causas, né? A gente já sabe quais são as causas, que são as etiologias. Agora, qual seria a evolução da enfermidade? A evolução da enfermidade começa com, primeiro, a exposição ou a lesão frente a um agente. Um agente o quê? Agente etiológico. Vocês vão ver muito isso aqui. Um agente etiológico. Porém, esse agente etiológico tem também um período de incubação ou período de latência. O que seria esse período de incubação e latência? É quando já existe a enfermidade, porém sem sintomas. Não tem nenhuma manifestação acontecendo. Depois vem os pródromos. O que seriam os pródromos? São signos e sintomas leves. Muitas vezes sem nenhum sentido. Nenhum sentido. Nada, não tem nada o paciente. Mas não tem nenhum sentido, né? Vamos supor, posso ter comido alguma coisa aqui, né, e deu vômito. Mas o vômito não tem nada a ver com a alimentação que eu fiz. Então ele é muito inespecífico, não deu nada. Ou então deu uma febrícula, né? Vamos supor que deu 37,4. Tá, uma febrículazinha. Beleza. Depois passou, não aconteceu mais nada, tomei um banho, a febrícula sumiu. Ou seja, nada específico, nada que possa ter chamado a atenção do paciente ou a atenção do médico. Aí sim a gente entra na fase que a enfermidade realmente se manifesta, que seria a fase aguda. O que seria a fase aguda? A fase aguda é quando existe uma intensidade máxima dos sinais e sintomas, ou que simplesmente já entra na parte de algumas complicações. Beleza? Logo, após essa parte aqui, o que acontece? O nosso organismo, com ou sem ajuda, ele tenta se recuperar. Qual seria a nossa ajuda? A ajuda seria no sentido farmacológico, a gente fazer uma intervenção farmacológica, qualquer tipo de intervenção, tá? Farmacológica ou cirúrgica. Beleza. Logo após isso, existe o período de remissão. Seria o período assintomático. Passa todos os sintomas e a enfermidade ela começa a desaparecer. Vamos supor que seja uma infecção bacteriana. Então, existiu a presença ali da grande quantidade de leucocitos e tudo mais,
E o nosso corpo, ele trata de, se o sistema imunológico estiver bom, funcionante, atuante, ele vai fazer uma remissão, ou seja, ele vai curar o nosso paciente. O próprio organismo se encarrega disso, mas o sistema imunológico tem que estar bem, tem que estar bom, funcionante, operante, né? Conseguiu diminuir ali a quantidade de colônias de bactéria? Existe o período de remissão, os sintomas começam a desaparecer e o paciente pode ficar completamente assintomático. E é aí que mora o perigo. Quando a gente fala de tratamento farmacológico. O que é interessante? Sempre que vocês forem orientar futuramente os pacientes de vocês, ou até mesmo familiares, ou até mesmo vocês, não sejam teimosos. Não vou mais tomar aqui o ibuprofeno, nem o dipirona, nem paracetamol, porque a febre já passou. Não! Continue tomando, a enfermidade ainda existe. Continue tomando. Tá? A gente entra com a dose de ataque na fase aguda, porém a gente não pode parar de tomar nossa medicação simplesmente antes de finalizar o tratamento, porque ainda está atuando. Porém, é um período assintomático, esperado. Só a partir desse período que a gente entra num processo chamado de convalescência, que seria a evolução para a recuperação. E depois a gente entra realmente no processo de recuperação, que seria a restauração da homeostase, que volta tudo ao normal. É claro que dentro aqui do período de convalescência a gente pode ter duas situações. Ou a gente pode ter a recuperação sem nenhuma lesão, ou a recuperação com alguma lesão, ou alguma complicação, tá? E dentro desse conceito, a gente tem que entender também que, fora a evolução natural da doença, a evolução natural da enfermidade, tem como eu evitar a enfermidade? Tem, a resposta é sim. É por isso que existe vários tipos de prevenções. Existe prevenção primária, existe prevenção secundária e existe prevenção terciária. Beleza? Prevenção primária é aquele tipo de prevenção que eu vou simplesmente atuar para que não exista, por exemplo, o contato dentro do meu ambiente, o contato entre o hóspede e o hospedeiro. Quando a gente falava de malária, o que eu posso fazer para evitar que o homem tenha contato com a bichuca e a bichuca tenha contato com o homem, com o mosquito? Usar mosquiteiro? Beleza, usar mosquiteiro. Evitar sair em períodos sazonais que tem um acometimento, maior incidência de mosquito? Sim, também. Utilização de repelente? Também. Então, isso aí se chama profilaxia, isso aí se chama um período que a gente vai estimular, a gente vai fomentar a saúde, utilizando, por exemplo, uma proteção específica para esse caso, não é verdade? O que eu posso fazer, por exemplo, para evitar a malária? Foi fácil entender, mas para evitar um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, não ser tabagista hoje, né? A maioria aqui são jovens, somos jovens. Pode ser um caso. Sim. Não ser sedentário. Não ser sedentário, fazer uma atividade física, fazer um esporte. Sim, né? Então, isso se chama prevenção. Estou prevenindo. Beleza? Agora, isso é prevenção primária. Prevenção primária. Dentro da prevenção secundária, eu tenho dois casos. Eu tenho a prevenção precoce, com um tratamento imediato, e eu tenho a limitação de danos. Nessa primeira fase, eu tenho o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Isso aí não tem como mudar. Não é verdade? Isso aí não tem como mudar. Quanto antes você descobre a enfermidade, quanto antes você faz um tratamento, menores são as chances de você permanecer doente e também de ter complicações. Será que eu estou errado ou todos falamos a mesma língua? Creio que falamos a mesma língua. Eu acho que é lógico, né? Ou é simples. Vamos usar um conceito prático. O carro de vocês está pegando fogo.
Não é mais fácil eu identificar que está pegando fogo? Começou a fumaçar, não pegou fogo ainda. Está fumaçando, não é melhor eu verificar logo que tem um extintor e fazer o tratamento? Ou seja, utilizar o extintor? Ou eu vou esperar o carro pegar fogo para depois eu usar o extintor? Não precisa nem explicação, né? Não precisa nem uma explicação. Então, isso aí está dentro do nosso período de latência. Tá? Quando existe o início da sintomatologia, quando tem o início de uma detecção precoce. Não é verdade? Conseguir detectar isso aí, eu vou... mas eu não consegui detectar na fase secundária, eu não consegui fazer essa identificação. Beleza, o carro está lá fumaçando, começou a pegar fogo. O que eu vou fazer agora? Limitação de danos. Tem ocupantes, tem passageiro dentro do meu veículo. Ou seja, existem alguns sintomas e signos que está acometendo. Paciente com náuseas, vômitos, dor de cabeça intensa, né? Pode ter complicações? Pode. O que eu vou fazer? Tratar também o meu paciente. Visando o quê? Visando a limitação de danos. Tem ocupante no meu veículo? Tira os ocupantes, deixa o carro pegar fogo. Mas tira os ocupantes, né? Tira. Limitação de danos. Limitação de danos. Eu estou evitando que tenha uma complicação maior. Não é verdade? Vamos supor, exemplo prático. Meu paciente lá que eu estava explicando apendicite. O paciente estava com apendicite. Uma suspeita de apendicite. Eu abro o paciente de imediato. Para quê? Fazer uma limitação de danos. Porque se meu apêndice estourar, vai fazer uma peritonite. Aí, se fazer uma peritonite, eu tenho que abrir o paciente por completo. Tirar 7 metros 7, 8 metros de intestino para poder fazer uma lavagem, né? Correndo o risco do paciente falecer ainda. Ou seja, isso é limitação de dano. Limitação de danos. Mas eu abri o paciente, caso curioso de apendicite. Abri o paciente, o apêndice está normal. Tira. Profilaxia. Abriu, não tem nada, não? Tira. Porque hoje ele pode não fazer merda, mas daqui a pouco pode comer, sei lá, comi uma goiaba, a semente entrou, obstruiu, aumentou a pressão, começou a ter lesões tissulares, ele estoura, forma uma peritonite. Né? Então, limitação de danos. Limitação de danos, evitar ao máximo que o paciente tenha complicações. Não, beleza. Maravilha. Né? Mas aí meu paciente, ele progrediu, ele teve, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, não conseguimos reverter a situação, não conseguimos fazer uma angioplastia a tempo. Meu paciente agora ele ficou sequelado, por exemplo. O que eu posso fazer com o paciente pós um AVC, pós um infarto agudo do miocárdio? É a prevenção terciária. A prevenção terciária, ela se induz à reabilitação do paciente. Tá? A reabilitação do paciente. Tentar dar a melhor qualidade, a mais pronta recuperação do paciente ao seu estado anterior. Ou seja, antes dele ter aquela enfermidade. Tentar ao máximo minimizar as sequelas. Ou simplesmente até muitas vezes evitar a progressão de algumas sequelas. Né? Então, o paciente ele entra em um processo de reabilitação. E isso é bastante interessante, né? A gente entra e consegue fazer a reabilitação, a prevenção terciária do nosso paciente. Beleza? Dentro da evolução, alguma pergunta aí? Não, né? É facinho isso aí. Dentro da evolução da clínica, né? Existe a evolução aguda, isso aqui é em relação ao tempo. Evolução aguda, subaguda e crônica. A maioria tem aguda e crônica somente, tá? De acordo com a cronicidade. A gente pode falar muitas vezes assim, de acordo com a cronicidade. Tá? De acordo com a cronicidade. Quer dizer, em relação ao tempo de evolução da enfermidade, de acordo com a manifestação clínica da enfermidade. Aguda, subaguda e crônica. Beleza? Evolução aguda é o transtorno relativo severo, porém
autolimitado. Tá? A crônica implica em um processo patológico prolongado, né? Implica em um processo patológico prolongado, leva anos para acontecer, meses, anos, né, para acontecer. E a subaguda tem a evolução intermédia entre os quadros agrônico e crônico, tá bom? Agora, essa cronicidade varia de enfermidade para enfermidade. Cada enfermidade tem uma classificação específica, tá? Cada enfermidade tem uma classificação específica. Por exemplo, uma sinusites. Um quadro de sinusite por ano é considerado agudo, mas se acontecer 2 vezes, é considerado crônico. Então, em um ano, é tolerável você ter um quadro de sinusite. Mas ter 2 vezes ao ano é considerado crônico. Beleza? Faringoamidalite. Se você tem faringoamidalite consecutivas por 4 vezes em 6 meses, é considerado crônica. Ou se tiver 6 vezes em um ano, também é considerado crônico. Mas se você tiver 3 em um ano, não tem nenhum problema. É esperado. Pode acontecer. Então, vocês podem ver que é de acordo a cada enfermidade, né? E a boa parte das enfermidades, principalmente enfermidades de emergência, geralmente a maioria delas são agudas, não tem nem crônica, porque não tem nem opção de ser crônica, tá? Apendicite. Apendicite só é apendicite aguda, não existe apendicite crônica. Porque uma vez que estourou o apêndice ali, ela forma uma peritonites. E peritonites também só é aguda. Ou você trata ali, ou o paciente morre. Não tem a segunda chance. Beleza? Então, varia de enfermidade para enfermidade. Diagnóstico. Diagnóstico nada mais é do que a recoleção de toda a anamnese, exame físico, né? De todos os detalhes possíveis, laboratoriais, inclusos, e a gente chega em um diagnóstico, geralmente um diagnóstico presuntivo, presunção de que está acontecendo e acometendo alguma coisa. Beleza? Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Alguma pergunta que vocês tenham? De minha parte não, doutor. Tá listo por mim. Maravilha. Muito bem. Então, finalizamos nossa aula de hoje. Tenham um bom dia, um bom fim de semana, né? Pesquisem as atividades. Próxima aula a gente vai falar sobre líquidos e eletrolitos. Né? Líquidos e eletrolitos. Lembrando que nosso organismo é composto basicamente de 80% de água, não é verdade? Então é interessante saber líquidos. Outra coisa mais interessante é conhecer os líquidos que a gente trabalha. Existem vários tipos de líquidos, né? Eletrólitos também. Tá? E também a gente vai aprender mais à frente, dentro de líquidos e eletrolitos, a gente vai aprender as densidades, a gente vai aprender a osmolaridade, aí são cálculos matemáticos, a gente vai fazer cálculos matemáticos para poder descobrir a osmolaridade plasmática do paciente. Não é simplesmente, vou colocar, sei, acho que tem um Ringer lactato, tem dextrosa, só que tem hipertônica, hipotônica, né? Tem glucosado, tem solução salina, né? Solução salina 3%, a 9%, a 45%, né? Manitol, 10, 20, 25, 50%. Vai depender, glucosado, 5%, 50%, 25%. Tem que saber, tá? Pesquisem, deem uma lida acerca desse tema, tá? Dê uma lida acerca desse tema para a gente poder avançar bem na nossa próxima aula. Beleza? Vou mandar uns artigos, livros, né, que vocês podem fazer a leitura complementar. Já mandei aí, no caso, mandando no grupo, né, sobre o infarto. Dê uma lidazinha, tá? Pode ler também sobre pneumonia, a gente falou sobre pneumonia.
a cada tema que a gente for falando aqui, na verdade, vocês tenham a plena curiosidade de investigar, de pesquisar esses temas, beleza? Sempre é bom estar pesquisando. Ok? Maravilha, tenha um bom fim de semana. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Graças a Deus. Valeu, doutor. Valeu. Doutor, tchau, tchau. Valeu.